Quem é de Jesus, diga amém. Quem é de Jesus, bate palma. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé nesse momento, irmãos. Vamos ler a palavra de Deus em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículo 16, 17. E Hebreus capítulo 10, versículo 38. Nós vamos ler esses dois textos. Glória a Deus. Saudamos também a todos que nos acompanham ou nos acompanharão pelo Facebook, pelo YouTube. Glória a Deus. Amém? Vamos ler? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E Hebreus 10, 38, todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, nós nos submetemos ao Teu Espírito nesse momento, à Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, a compreendermos na mente, no coração. Meu Deus, nos guarda de considerar esse momento um momento banal, um momento qualquer, mas nos dê os ouvidos atentos para ouvir, o coração pronto para receber a semente que produz milagres, transformação, que produz a fé. Fala conosco profundamente nessa manhã, continua nos edificando, nos reformando, nos santificando até o dia de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, obrigado. Glória a Deus. Amém. Nós queremos falar sobre o tema a reforma protestante, como nós ameaçamos algumas semanas atrás, né? Prometemos, vamos falar sobre esse tema, em nome do Senhor Jesus. Eu creio sim que nós precisamos aprender um pouquinho mais sobre as nossas origens, desde o início. Creio que pouco sabemos, pouco estudamos, pouco meditamos, refletimos sobre o início, né, da fé protestante, da fé evangélica, né, que havia sido perdida e em um momento da história foi recuperada. Então é importante a gente estar refletindo sobre isso, né? Estudando, meditando. Então é isso que nós estamos fazendo nessa manhã, não só com essa palavra, mas com as músicas, com o teatro e muitas outras coisas. No dia 31 de outubro de 1517, quase o mesmo tanto de anos que o Brasil foi descoberto, deu-se início à reforma protestante. Quando Martinho Lutero, que era um monge, um padre, um monge católico, ele pregou com prego e martelo na porta da igreja do Castelo, onde ele era o pároco, onde ele era o padre, em Wittenberg, na Alemanha. Suas famosas 95 teses. E Martinho Lutero, com essas teses,
ele não queria provocar uma ruptura no catolicismo, na igreja da época. Ele queria trazer uma reforma interna. Ele queria trazer uma reflexão para dentro da igreja, para que houvesse transformação. Porém, nesse ano, não houve a ruptura de Martinho Lutero com a Igreja Católica, com a Igreja cristã da sua época. O rompimento mesmo, oficial, aconteceu no ano de 1521, quando ele foi excomungado pelo Papa Leão X, porque ele foi chamado a se retratar diante do rei e diante das autoridades, sob a égide do Papa Leão X, por causa dos seus escritos e das suas 95 teses. Porém, ele não recuou, ele não voltou atrás, apesar da pressão, apesar daquele momento difícil, onde ele estava arriscando o seu futuro, a sua vida, mas ele manteve as suas declarações. E ali então ele foi excomungado. Ele virou um herege. E ainda hoje os católicos se referem a Martinho Lutero como um herege. E ele saiu da Igreja Católica. Dessas 95 teses de Martinho Lutero, 4 principais se destacam. É o que nós... Não deu certo aí, Nitel? É o que nós vamos ver, essas 4 principais teses, vistas nas suas 95. A primeira, uma delas é a salvação pela fé. A segunda, a Bíblia como única regra de fé e prática. A terceira, a salvação é pela graça. E a quarta, Cristo é o centro das Escrituras e o único Salvador. As 95 teses, podemos dizer que elas têm essas 4 que são as principais, que se destacam. Então vamos falar da primeira que nós citamos: a salvação é pela fé. A salvação é pela fé. Já estamos na próxima. Obrigado. Então, na época de Lutero, coincidia com o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna ou da Renascença. Algumas dessas informações, ou a maioria delas, eu retirei do livro do pastor e professor Franklin Ferreira, A História da Igreja até os dias atuais. A Idade Média foi o tempo em que a religião e a política andavam de mãos dadas. A religião católica era a religião oficial do Estado daquela época, do império daquela época, do império, me parece que ainda romano e por aí. Então, os papas, eles tinham poder sobre os reis da Europa. Tempos mais à frente, depois da Reforma, através de Calvino, é que foi estabelecido a divisão do Estado e da religião. E que se definiu que a religião, que o Estado é laico, que o Estado não é religioso. Isso foi feito porque o que acontecia? Quando uma religião era simpática do imperador, do governante, eles perseguiam a outra religião que era contrária. E aí matava um monte de gente. Aí quando aquele povo que era morto, perseguido,
entrava no poder junto com o novo rei, aí perseguia os outros. Aí matava um monte de gente, católico, protestante. O negócio era assim mesmo, era difícil. Então, a partir de Calvino, foi instituído que o Estado é laico. Então, o Estado laico quer dizer que não tem uma religião oficial, que todos são livres para exercer a sua fé, a sua religião. E nós, como cristãos, não queremos que a igreja evangélica seja uma religião oficial do Brasil. Nós não queremos isso. Nós acreditamos que o Estado é laico. O Estado ele não pode ter uma religião oficial. Porém, não significa que não tem religião nenhuma. Significa que tem todas as religiões e todas são toleráveis. Amém? Muito bem. Voltando, eu já fui para Calvino, agora voltando para Martinho Lutero. Então, a Idade Média era essa época que a religião e a política andavam de mãos dadas. E naquele tempo, a religião imprimia sobre o povo, para dominar sobre eles, o medo. O medo é uma das formas de dominar um povo. O medo é um dos meios de dominar o outro semelhante. O medo, a intimidação, é uma forma de ser ditador sobre a vida de outros. Então, muitas vezes a religião usa o medo, a política, os governantes usam medo para governar sobre o povo, para governar sobre as pessoas. O medo nos acovarda. O medo nos faz ficar com o pé atrás, nos faz recuar diante de algumas circunstâncias. E na Idade Média, o medo é uma arma da Idade Média, que hoje ainda é usado grandemente por muitos líderes políticos e religiosos, sem dúvida alguma. Então, naquela época da Idade Média, um pouquinho antes de começar a Idade Moderna, as pessoas tinham muito medo de morrer e ir para o inferno. Deus para o povo era um Deus carrasco, era um Deus perigoso, um Deus raivoso, um Deus irado o tempo todo. E as pessoas então tinham medo de morrer e ir para o inferno. Tinha muito medo do inferno. E a religião dominava sobre o povo através desse medo, na época. E aí então, o Papa queria construir a Basílica de São Pedro. Aquela que no Natal o Papa prega, na virada do ano o Papa prega, todo mundo transmite para o mundo inteiro. Todo mundo, quando vai a Roma, vai lá para a Praça de São Pedro. E a Basílica lá de São Pedro, se não me falha a memória. Essa basílica foi construída a partir da Idade Média, daí para frente. Quando, por causa do medo do povo, o Papa assinava uma bula chamada indulgência. E aí as pessoas compravam a salvação, compravam o perdão através da indulgência, que era o perdão de pecados assinado pelo Papa. E era vendido essa indulgência. E a igreja arrecadava muito dinheiro com a indulgência. E na época de Martinho Lutero, lá na Alemanha, chegou lá, vendendo as indulgências, o João Tetzel, que era representante do Papa. E alguns chegavam a dizer, alguns pregadores da indulgência, que era a moeda do fiel caindo dentro do cofre do Vaticano, e as almas pulavam do purgatório para o paraíso. Alguns anunciavam assim.
Lutero, a partir de 1512, tendo concluído o seu doutorado em teologia, ao estudar a Bíblia, pois ele estudou muito a Bíblia, pois além de padre, de pároco, de líder de uma paróquia, ele lecionava na sua cidade, e ele ensinava sobre os Salmos, as epístolas de Romanos, Gálatas e o livro de Hebreus. Ele dava essas aulas na universidade da sua cidade. Mas, apesar dele ser um homem dedicado, temente a Deus, estudava a Bíblia, ele carregava sobre si uma grande culpa por causa dos seus pecados. Com a leitura da Bíblia, ele percebeu que a culpa que ele carregava por causa dos seus pecados não seria removida se ele fizesse muitas penitências, e ele fazia muitas. Não seria removida se ele comprasse indulgências, e que o Deus que ele temia não era o Deus revelado nos evangelhos em Jesus Cristo. O Deus que ele temia, que ele aprendeu dentro da igreja católica, não era o Deus revelado das Escrituras. O Deus revelado em Jesus não era o mesmo. E aquilo que os seus esforços não conseguiam fazer, penitência, ou até mesmo se ele comprasse as indulgências, pela leitura da Bíblia, Lutero creu e aprendeu que a salvação é somente pela graça, mediante a fé. Estudando os evangelhos, ele entendeu, uma luz brilhou na sua mente e no seu coração. O meio de receber a salvação é somente por meio da fé. Então esses versículos, esses que estão aqui, Romanos 1, 16, 17, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E Hebreus 10, 38, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Textos como esses trouxeram à mente e a alma de Lutero, que sentia o peso dos seus pecados, trouxe paz, trouxe confiança, trouxe alívio, trouxe conforto ao seu coração. Olha só como ele descreve essa experiência com o Evangelho, com as Escrituras, com esses textos bíblicos. Ele disse assim: noite e dia eu ponderei, noite e dia eu ponderei, até que vi a conexão entre a justiça de Deus e a afirmação de que o justo viverá pela fé. Então compreendi que a justiça de Deus era aquela pelo qual, pela graça e pura misericórdia, Deus nos justifica através da fé. Com base nisso, eu sentia estar renascido e ter passado através de portas abertas para dentro do paraíso. Toda a Escritura teve um novo significado. E se antes a justiça me enchia de ódio, agora ela se tornou para mim inexprimivelmente doce em um maior amor. Essa passagem de Paulo se tornou para mim um portão para o céu. Você pode dizer glória a Deus? Diga assim comigo: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de mim, isso é dom de Deus. Você pode dizer glória a Deus? A experiência de Lutero é a experiência de fé de todo verdadeiro cristão evangélico. Você pode dizer aleluia?
Então ele descobriu a salvação pela fé. Segundo, a Bíblia como única regra de fé e de prática. No início de 1521, Martinho Lutero foi convocar a cidade de Worms. Se depois você vê que a pronúncia não é essa, me perdoe. Não deu tempo de consultar a Vitória. Então, nessa cidade, ele foi convocado perante o imperador do Sacro Império. Sacro Império, o sacro da religião e o império da política. Carlos V. Carlos V viveu até 1558. E os príncipes da Alemanha, para dar conta de seu ensino, porque aquelas 95 teses que ele colocou na porta da igreja que ele ministrava, do prédio da igreja que ele ministrava, confrontava a autoridade do Papa, confrontava as indulgências que estavam sendo vendidas naquele tempo, confrontava assim de frente, batia de frente. Então ele foi chamado, e houve 2 dias de debates, em que estava em jogo a disputa entre a tradição da igreja, o poder do Papa e a autoridade das Sagradas Escrituras. Estava em jogo essas 2 coisas. E eles insistiam, tentando convencer Lutero a renunciar às suas teses, abrir mão, sob pena de ser excluído, sob pena de ser desconjurado, de ser deserdado do reino, da igreja, de ficar sendo um pária da sociedade. Mas eles não conseguiram. Martinho Lutero não recuou. E ele exclamou assim: já que me pede uma resposta simples, palavra de Martinho Lutero, darei uma que não deixa margem de dúvidas, a não ser que alguém me convença pelo testemunho da Bíblia Sagrada, ou com razões decisivas, não posso me retratar. Pois não creio nem na infalibilidade do Papa, nem dos concílios, porque é manifesto que frequentemente se tem equivocado e se contradito. Fui vencido pelos argumentos bíblicos que acabo de citar, e minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não quero retratar-me, porque é perigoso e não é certo agir contra a sua própria consciência. Que Deus me ajude. Amém. Queridos, apenas um homem com a Bíblia na mão, ele tem razão sobre a multidão de homens que não têm a Bíblia. Um único homem com a Bíblia na mão, ele sempre tem razão. A Bíblia na mão e a Bíblia no seu coração e na sua consciência. Você pode dizer glória a Deus? Com Lutero nós aprendemos que a Bíblia Sagrada é a fonte autorizada da teologia, do ensino, da vida da igreja. A Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé e de conduta. A Bíblia é a palavra de Deus, sendo tão verdadeira, dotada de autoridade, quanto o próprio Deus. Por causa da sua fidelidade à Bíblia, Deus usou esse homem num grande movimento de fé e mudanças na sua época, que coincidiu justamente no tempo que surgiu a imprensa, surgiu os jornais, os livros impressos, fez com que essa mensagem em poucos anos se espalhasse pela Europa inteira. E por causa dessa reforma de Martinho Lutero, é que nós estamos aqui nessa manhã. Porque um homem foi fiel às Sagradas Escrituras.
Um homem colocou a sua vida em risco. Um homem arriscou a sua carreira, o seu nome, arriscou a sua própria vida por causa desse livro. E é por essa razão que hoje nós temos ele em nossas mãos, em nossos corações. E a Bíblia é a nossa única regra de fé e de conduta. Você pode dizer glória a Deus? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, através do conhecimento da Bíblia, naquela época, um povo começou a ser livre das cadeias da religião, das cadeias do medo, e passaram a viver um relacionamento com Deus através da fé, sendo guiado não mais por concílios, por autoridades papais, como se fossem infalíveis, e passaram a ter um relacionamento direto com Deus, através da palavra, através da fé. Você pode dizer glória a Deus? Queridos, a Bíblia, sendo a palavra de Deus, ela está acima dos papas, ela está acima dos pastores, ela está acima das tradições, dos concílios e dos interesses humanos. Por ser a palavra de Deus, ela está acima da cultura e das tendências de qualquer tempo ou época. A Bíblia ela é atemporal. Ela não precisa ser atualizada e se adequar a novas realidades e desejos humanos que surgem, pois ela por si só já contém toda a história da humanidade, passado, presente e o futuro. Ela sempre é atual. Como disse Billy Graham, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã de manhã. E poderíamos dizer, do que a notícia da internet que vai sair daqui a 3 segundos. Você pode dizer glória a Deus? Ela é mais atual, ela não precisa de atualização, porque ela foi inspirada por Deus. Você pode dizer glória a Deus? E a terceira verdade que Lutero trouxe à tona: a salvação é pela graça de Deus. É impossível ao próprio homem adquirir a salvação por qualquer meio, seja por uma igreja qualquer que frequente. Eu me lembro que na minha adolescência e criancice de fé, eu sempre ouvia alguns cristãos dizerem assim: sai dessa igreja que você está, porque essa igreja não é falsa, a igreja verdadeira é a minha igreja, venha para a minha igreja. E havia muito essa crença na época da minha infância. A salvação não é por meio de qualquer igreja que alguém frequente. A salvação não é por indulgências assinadas por um papa ou qualquer tipo de sacrifício humano, seja por qualquer tipo de obra que se possa fazer. A salvação é recebida pela graça de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. A fonte da salvação é a graça de Deus manifestada na obra de Cristo. O fundamento da salvação é Cristo. As pessoas não podem contribuir para a sua salvação através das suas obras. O próprio Deus é a causa suficiente e eficiente para a minha e a sua salvação. Você pode dizer glória a Deus? E a quarta verdade que ele retornou à igreja: Cristo é o centro das Escrituras e o único Salvador. Cristo é o centro das Escrituras, não só porque Ele está nela desde o Gênesis. Jesus está nas Escrituras desde o Gênesis até o Apocalipse. Cada livro da Bíblia apresenta Cristo, fala de Jesus. Tem uma coisa que muito me motiva a ler a Bíblia nesses últimos tempos, é ver Cristo em cada livro da Bíblia. Outro dia eu terminei um livro que fala assim, pregando Jesus em todas as Escrituras. E o autor, ele
ele fala de Jesus em vários textos bíblicos. E eu estou querendo assim ler alguns livros agora, ainda não os tenho, mas me chamou a atenção, encontrando Cristo no Eclesiastes, encontrando Cristo no Levítico, encontrando Cristo em outro livro. E assim muito me apasiona ver Cristo, Jesus, em todos os livros da Bíblia. E encontrar Cristo em Eclesiastes me parece ser um tema muito interessante, porque eu jamais tinha pensado algo dessa natureza. No livro de Eclesiastes, encontrar Cristo ali. Então Cristo é o centro das Escrituras, o único Salvador. Ele é a revelação em carne do próprio Deus e da vontade soberana de Deus para os homens. A sua pessoa e obra, especialmente a sua morte vicária, são o fundamento da fé cristã e da mensagem de salvação. A mensagem da cruz de Cristo traz a cada pessoa que crê um verdadeiro conhecimento de si mesmo e do relacionamento com Deus. Isso se dá quando Cristo se torna o centro. Quando nós entendemos que Ele é o centro das Escrituras e deve ser o centro do nosso coração, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Você pode dizer amém? Queridos, a mensagem da Reforma Protestante se resume a essas 4 descobertas bíblicas. Voltando a falar, a Bíblia é a palavra de Deus e nossa única regra de fé e prática, acima da tradição, dos dogmas de uma igreja e até mesmo das leis de um país ou de uma cultura social. A palavra de Deus está acima da cultura social. Aquilo que todo mundo num país acha normal, acha que tem que ser estabelecido, muitas vezes, é claro na Bíblia, que ela desautoriza a cultura. Ela está acima da cultura. Ela entra na cultura, ela começa a fazer parte da cultura, mas ela também julga a cultura. A Bíblia é autoridade sobre a cultura. Nós não nos rendemos aos modismos, nós nos rendemos ao politicamente correto, quando nós cremos na Bíblia como palavra de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. A Bíblia por si só já contém toda a história da humanidade. Passado, presente, futuro, como já falei. Por isso, pelo que consta em seus escritos, a salvação é somente pela fé, somente pela graça e somente por Jesus Cristo. Nós encontramos essas verdades nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Queridos, e isso implica para nós em algumas coisas. Primeiramente, devemos submissão à Bíblia. Devemos submissão à Bíblia. Como já falei, nossa única regra de fé e de prática é a Bíblia Sagrada. E que Jesus é o centro dela. E que a partir de Jesus, nós a compreendemos, nós a recebemos e nós a obedecemos. Então, queridos, prestem atenção. Significa, então, que não devemos ficar em uma igreja que é relativista, que coloca a Bíblia igual ou inferior às suas tradições e dogmas humanos. Isso significa que não devemos ouvir e seguir pastores e mestres que inferioriza a Bíblia aos costumes do nosso tempo, que cede às pressões sociais e se enquadra no politicamente correto.
Se alguém se levanta dessa natureza na igreja para ensinar, para pregar, na internet, qualquer lugar, inferiorizando a Bíblia, colocando ela submissa à cultura, aos costumes, ao politicamente correto, não devemos seguir esses líderes, não devemos ouvir esses pastores, porque é engano, é heresia, é voltar à Idade Média. Temos que ser fiéis à palavra de Deus. Temos que seguir o que ela nos ensina. Querido, não somos obrigados, nem o cristão é obrigado a ficar ou colaborar em uma igreja que seus líderes, buscando seus próprios interesses, tentem nos manter ali, nesse lugar, com ameaça de maldição e humilhação religiosa. Se existe alguém que está numa igreja se não sair, vai ser amaldiçoado. Se sair, vai ser amaldiçoado. Se não der a oferta, a contribuição, vai ser amaldiçoado. Não fique nesse lugar. Está contrário à liberdade que nós temos em Cristo Jesus, pela sua palavra. Quando estou entendendo, diga amém. Outra implicação, que devemos estar dispostos a sofrer perseguição de pessoas, da religião e até do Estado, caso queiram a nossa devoção, além de Deus e da sua palavra. Quando Martinho Lutero levantou a tese que a Bíblia é a palavra de Deus, imediatamente, ao não se retratar, ele começou a ser perseguido. A sua vida começou a correr riscos, mas ele não voltou atrás. Ele se manteve firme na fé. Queridos, se a reforma é verdadeira, se o que Martinho Lutero aprendeu e a história nos ensina, nós temos que, pela Bíblia, até mesmo correr risco de ser perseguido, de ser preso e até sermos mortos pela verdade da palavra de Deus. Nós vivemos um tempo, queridos, que nós temos que nos preparar para defender a nossa fé. Nós vivemos um tempo que não importa quem seja o presidente, o rei, o anticristo que está nos perseguindo, ou que está no poder, não importa, se Deus permitiu que alguém usado pelo diabo entre no poder de uma nação, é porque ele quer purificar a igreja, porque ele quer santificar a igreja. E nós, como discípulos de Jesus, como crentes na reforma protestante, nós temos que, como Martinho Lutero, correr o risco e não recuar, e não voltar atrás, e prosseguir em nome do Senhor Jesus. Como estou entendendo, diga amém. Queridos, devemos lembrar de uma coisa: o nosso Deus é castelo forte. Para nos proteger, para nos guardar, mas mesmo que Ele permita a morte, lembremos que Ele venceu a morte e nos dará o seu reino. Você pode dizer glória a Deus e dar um aplauso ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Terceira implicação: o Deus revelado na Bíblia, além de santo e justo, é um Deus de amor. Porque até aquele tempo eles viam um Deus santo, um Deus justo, que aplicava a justiça e mandava os pecadores para o inferno. Mas com a leitura da Bíblia, Lutero descobriu um Deus de amor. Não só santo, não só justo, mas também um Deus de amor. Em Jesus Cristo, a Bíblia nos revelou um Deus cheio de graça. A salvação é pela graça, mediante a fé. Ou seja, Deus nos é favorável em Cristo. Deus lhe é favorável em Cristo. Deus te ama.
Deus ama o pecador em Cristo. Você pode dizer amém? Se você o buscar, você o achará. Se você se aproximar, Ele vai estar perto de você, na sua boca e no seu coração, porque a palavra da fé, ela é gerada no coração e ela é mostrada e demonstrada através dos nossos lábios. Está próximo de nós, basta nos aproximarmos em fé. Então, irmãos, queridos, não importa se são muitos os seus pecados, se são até mesmo pecados pesados, não importa as suas lutas que você tem no seu interior e também no seu exterior, se você se aproximar de Deus, você o achará em Cristo Jesus e Ele virá em sua ajuda. Você pode dizer amém, querido? E Ele não nos deixará sozinho, mas Ele estará conosco todos os dias das nossas vidas. Deus tem graça, favor para a minha e para a sua vida. Você pode dizer glória a Deus? E quarto, a fé quer dizer que o meio de você chegar a Deus e ser salvo não é pagando com dinheiro, como uma indulgência, sendo fiel a um líder ou uma igreja antibíblica, fazendo essa ou aquela penitência, fazer aquele sacrifício. Mas a Bíblia deixa claro, o Evangelho deixa claro. A reforma trouxe de novo, de volta, essa verdade. Que a salvação é você colocar sua inteira confiança na pessoa de Jesus. Na sua morte, pelos seus muitos e pesados pecados, e na sua ressurreição dos mortos, que Ele dá o poder para vencer todo o mal nesse mundo, e lhe dá a vida eterna. A salvação é por meio da fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Você pode dizer glória a Deus? E quinto, e último, a tua salvação, que quer dizer vitória. O que quer dizer salvação? Quer dizer vitória, satisfação, paz. Está em você crer, confiar e descansar em Jesus Cristo. Irmãos, Satanás, o diabo, o enganador, ele não vai lutar para que você deixe de ser religioso. Pelo contrário, o diabo ele é religioso. Ele vai trabalhar para você ser religioso. E que você busque a satisfação, a vitória, a paz, a justificação nas suas próprias obras, no seu próprio poder, na sua igreja, em muitas coisas, para que você não olhe para Cristo, para que você não creia em Jesus, não faça de Jesus o teu Senhor e o teu Salvador. Satanás, ele vai trabalhar para que você permaneça até mesmo na religião, desde que você não descanse em Cristo. Mas sabe o que acontece? Os fardos aumentam na vida e no coração. As decepções, as cargas, a perturbação, a angústia aumenta. Procura aqui, busca ali, faz isso, faz aquilo, justifica ali, justifica lá, diz algo aqui, diz algo lá, para tentar manter a aparência, para tentar ser aceito, para tentar ser acolhido, mas a busca continua, e há um vazio, e há uma luta, e há uma desconfiança, algo está errado, tem alguma coisa que não bate, que não encaixa, e interrogações, e tantas coisas. Por isso, é fundamental você confiar a sua salvação a Cristo, em Cristo, descansar nele, em Jesus.
Não confie nos seus sentimentos, não confie nas suas emoções, não confie porque você serviu em algo, porque você fez algo, porque você contribuiu com algo. Irmão, irmã, não confie nessas coisas, porque são galhos que não sustentam, são alicerces apodrecidos. Nossa confiança, a minha confiança, a sua confiança é pela fé em Cristo, na sua morte, na sua ressurreição, na graça de Deus, no amor de Deus. Nós temos que firmar o nosso coração. Jesus é a rocha inabalável, a palavra de Deus não passará, ela é a mesma de ontem, de hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Ele é fiel, o que Ele diz Ele cumpre, a sua obra é suficiente. Descansemos em Cristo, descansemos nele, inteiramente nele. Amém, querido? E uma vez que você descansa nele, uma vez que eu descanso nele, nós vamos servir com alegria, vamos fazer com alegria, vamos praticar muitas coisas boas, com alegria, não para fugir do inferno, não para ser aceito por Deus, mas viver, porque já não há mais inferno para quem tem Cristo, já não há mais condenação para quem tem Jesus, há uma leveza, há uma liberdade, então nós temos que descansar em Cristo. Amém, querido? Confiar inteiramente nele. Aleluia. Ser aceito nele. Viver no amor que Ele já nos deu. E eu quero concluir nesse momento. A reforma foi uma volta à fé bíblica e ao Evangelho. Um tempo de trevas, raiou a luz de Cristo. Brilhou a luz de Jesus. Quando voltamos à fé do Evangelho, isso significa que Deus em Cristo continuará a nos reformar. O trabalho de reforma continua em nossos corações, até o dia da nossa morte ou da vinda do Senhor. O espírito da reforma permanece no coração daqueles que receberam a mensagem. E você precisa entender isso. Que nós como igreja, nós como indivíduos, o Senhor continua nos levando à reforma. Ainda há muitas coisas que Deus vai trabalhar no meu coração e no seu coração, e nós precisamos estar abertos à ação do Espírito Santo e seguirmos confiando em fé. Aquele que começou a boa obra em nossas vidas, Ele vai concluí-la até o dia de Cristo. Você pode dizer amém? Aleluia. Se somos filhos da reforma, continuemos, irmãos, vivendo pelas Sagradas Escrituras, pela Bíblia Sagrada, declarando que a salvação é somente pela fé, somente pela graça, somente por Jesus Cristo, e a Deus somente, a Ele, a glória. A glória. Você pode dizer amém?